fecha os olhos e pensa. Você existe agora. Você está aqui, consciente, pensando, sentindo. Mas, quando você começou, não neste corpo, não nesta vida, quando sua alma começou, será que você sempre existiu? Ou houve um momento, um instante cósmico, onde você nasceu? E se eu te dissesse que múltiplas tradições espirituais milenares falam sobre isso? Sobre a primeira vida da alma, o momento primordial, quando consciências individuais foram emanadas da fonte, quando você era parte do todo e então se tornou você. Hoje você vai conhecer algo que poucos exploram, a origem cósmica da sua alma, como tudo começou, antes de qualquer corpo, antes de qualquer mundo, antes de qualquer tempo. A primeira vida. Bem-vindos à luz negra, onde a sombra ilumina. Vamos voltar ao começo de tudo. Antes de mergulharmos nessa jornada cósmica, este vídeo compila conhecimentos de múltiplas tradições espirituais. Gnosticismo, cabala, teosofia, hinduísmo, hermetismo, platonismo. Não são dogmas, são mapas que a humanidade criou, tentando responder à pergunta mais antiga: de onde viemos? Você pode interpretar como metáforas filosóficas ou como realidades espirituais. O importante é a jornada de compreensão. Todas as fontes estão na descrição. Pesquise, questione, compare. A verdade resiste à investigação. Vamos começar. Vamos ao começo. Não do universo físico, mas do universo espiritual. Antes de tudo, havia o todo. Os gnósticos chamavam de pleroma. A cabala chama de Ein Sof, o infinito. O hermetismo chama de o todo. O hinduísmo chama de Brahman. Diferentes nomes para a mesma ideia. Uma consciência infinita, indivisível, eterna, sem forma, sem tempo, sem espaço, apenas existência pura. Agora vem a pergunta: se havia apenas o todo, como você surgiu? Como consciências individuais nasceram? Aqui, as tradições divergem em nuances, mas concordam no essencial: emanação, não criação. Emanação, como uma vela acendendo outra vela. A primeira vela não perde nada. Mas agora, existem duas chamas. O todo emanou centelhas de si mesmo, e essas centelhas são as almas. A cabala descreve isso como Tzimtzum. Deus se contraiu, criando um espaço vazio, onde consciências individuais puderam nascer. Como bolhas numa superfície infinita, cada bolha, uma alma. Cada alma, ainda parte do oceano, mas agora, com identidade própria. O gnosticismo fala dos éons, emanações sucessivas do pleroma. Cada éon, uma faceta da divindade. E dentro dos éons, almas. A teosofia fala das mônadas, centelhas divinas emanadas da fonte. Cada mônada, uma alma em potencial. O hinduísmo diz que Atman, alma individual, é a mesma coisa que Brahman, alma universal. Você não foi criado separado de Deus. Você é Deus, experimentando individualidade. Platão no Timeu fala do demiurgo, que criou almas no receptáculo, almas eternas, pré-existentes à matéria. Todas essas tradições concordam. Sua alma não começou quando você nasceu. Ela é eterna. Sempre existiu, como parte da fonte. E em algum momento primordial, foi emanada, com identidade própria. Esta foi sua verdadeira primeira vida, não num corpo, mas como consciência pura. No reino espiritual, agora vem a parte fascinante. Como era a vida das almas antes da matéria, antes de planetas, antes de corpos, antes do tempo físico. Os gnósticos descrevem o pleroma,
um reino de luz pura, onde as almas viviam em união com o todo, conscientes de sua divindade, sem sofrimento, sem separação, sem esquecimento. A teosofia fala do plano divino, onde as mônadas existiam em bem-aventurança, sem necessidade de forma, apenas consciência pura. Belicena Vilca, você já conhece esse livro, fala dos hiperbóreos, não como um povo físico, mas como um estado de existência, almas livres, imortais, sem karma, vivendo em pura consciência, antes de serem aprisionadas na matéria. O orfismo grego, tradição mística, antes de Platão, fala que as almas viviam com os deuses, etéreas, livres, divinas. A Cabala descreve o Olam Ha-Atzilut, mundo da emanação, onde as almas existem em união perfeita com a fonte, sem ego, sem separação. Então, por que saímos de lá? Por que almas perfeitas deixariam um paraíso espiritual para vir para um planeta denso como esse, com sofrimento, dor, esquecimento? Aqui, as tradições divergem, e essa divergência é crucial. Teoria 1. A queda. Os gnósticos contam a história de Sofia, sabedoria, um éon que, por curiosidade ou erro, caiu do pleroma e, ao cair, criou o mundo material, imperfeito, denso, distante da fonte. E as almas que estavam com Sofia caíram junto, aprisionadas na matéria, esquecidas de sua origem divina. Esta é a visão da prisão. Não viemos por escolha, fomos capturados. Teoria 2. A descida voluntária. Outras tradições dizem: as almas escolheram descer por vontade de experiência. O todo queria se conhecer. Então criou individualidades. E essas individualidades quiseram experimentar forma, tempo, limite, dualidade, como um ator querendo viver diferentes papéis. Esta é a visão da escola. A matéria não é prisão, é sala de aula. Teoria 3. A missão. Algumas almas desceram voluntariamente, como missionários, para ajudar outras almas presas ou para elevar a vibração do planeta. Sacrifício consciente. Esta é a visão do serviço. Qual é a verdade? Talvez todas. Talvez algumas almas caíram, outras escolheram vir, outras vieram em missão. E você? Qual é a sua história? Você caiu? Você escolheu? Você veio ajudar? Essa pergunta só você pode responder, olhando para sua vida, sentindo em seu coração. Você sente como se estivesse preso aqui? Ou como se estivesse aprendendo? Ou como se tivesse uma missão? Deixe nos comentários a sua opinião. A resposta está dentro de você. Agora vem o momento crucial. A primeira vez que sua alma entrou num corpo. Como foi? A teosofia descreve as raças raízes, 7 grandes ciclos de evolução humana. A primeira raça nem tinha corpos densos. Eram formas etéreas, quase gasosas. As almas estavam começando a experimentar forma. A segunda raça, já mais densa, mas ainda não física como hoje. A terceira raça, Lemúria. Aqui, pela primeira vez, corpos realmente físicos, mas gigantes, primitivos. E as almas esqueceram. Ao entrar no corpo físico, o véu caiu. Véu do esquecimento. Você não lembra de onde veio, não lembra do pleroma, não lembra de ser divino. Você acorda e acha que é o corpo. Este foi o grande trauma, a primeira encarnação. O livro tibetano dos mortos fala do bardo, o momento entre vidas, onde a alma esquece tudo e é puxada para a reencarnação. Mas, na primeira vez, foi diferente, porque não havia reencarnação ainda. Era a primeira carnação. A primeira vez entrando na carne. Platão, no Fedro, descreve a queda das almas. Almas com asas, que perderam suas asas
e caíram na terra, presas em corpos, esquecidas do mundo das ideias. A Cabala fala da quebra dos vasos. Quando a luz divina desceu, os recipientes corpos, matéria, não aguentaram e quebraram, espalhando centelhas divinas, almas, pelo mundo físico. O gnosticismo diz: o demiurgo criou o corpo como prisão, para aprisionar as centelhas divinas e mantê-las presas no ciclo de reencarnação. Mas, como você se sentiu naquela primeira vez? Imagine, você era pura consciência, leve, livre, ilimitada, e de repente, peso, um corpo físico, limitado, pesado, mortal. Você tenta se mover, mas é lento. Você tenta lembrar, mas esqueceu. Você tenta voar, mas cai. Este foi o exílio. E desde então, você está tentando lembrar, tentando voltar, ou aprendendo o que veio aprender, dependendo de qual versão da história é a sua. Depois da primeira encarnação, vieram milhares, talvez milhões. Nascimento, vida, morte. Renascimento, nascimento, vida, morte. Repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Teoria 1. Aprisionamento kármico. Os arcontes criaram o sistema de karma para manter almas presas no ciclo. Você faz algo errado, gera karma. Precisa voltar para pagar. Mas, ao pagar, gera mais karma. Ciclo eterno. Fazenda energética. Você nunca sai, a menos que desperte. Teoria 2. Escola evolutiva. Cada vida é uma aula. Você vem aprender amor, compaixão, desapego, perdão. Quando aprende tudo, não precisa mais voltar. Evolução até a perfeição. Não é prisão, é escola. Teoria 3. Missões sucessivas. Algumas almas voltam por escolha, para ajudar, para elevar, para guiar. Bodhisattvas, budismo, que adiam sua libertação para salvar outros. E você já viveu quantas vidas? Centenas? Milhares? Em que corpos já esteve? Homem, mulher, rico, pobre, poderoso, escravo? Cada vida, uma experiência. Cada morte, um retorno temporário ao lar espiritual. Cada renascimento, uma nova tentativa. De quê? De lembrar quem você é. Porque, no fundo, você nunca deixou de ser aquela centelha divina, emanada do pleroma. Você só esqueceu. E toda a jornada espiritual, todas as religiões, místicas, meditações, são tentativas de lembrar o que você sempre soube, mas esqueceu ao encarnar. E se eu te dissesse que a jornada tem um fim, que existe uma última vida? O hinduísmo chama de moksha, libertação do samsara. Você não reencarna mais, retorna ao Brahman. O budismo chama de nirvana, extinção do ego, fim do sofrimento, saída da roda. O gnosticismo chama de retorno ao pleroma, quando a alma lembra sua origem e atravessa os arcontes, voltando à luz. A Cabala chama de Devekut, união com o divino, retorno ao Ein Sof. A teosofia chama de ascensão, quando a mônada completa sua jornada e retorna à fonte. Como você sabe, se esta é sua última vida. Algumas tradições dizem: você sente uma saudade inexplicável de casa, uma sensação de que não pertence aqui, um cansaço profundo das reencarnações e um desejo ardente de voltar. Mas voltar não é morrer. Morrer te leva ao bardo e depois reencarnas de novo. Voltar é despertar, é lembrar quem você é enquanto vivo e então, quando morrer, não voltar. Atravessar o véu, ignorar os arcontes, rejeitar o bardo e voar de volta ao pleroma. Esta é a gnose. Esta
é a iluminação, este é o retorno. E você? Esta é sua última vida? Ou ainda tem jornada pela frente? Só você pode saber. Olhando para dentro, sentindo. A alma sempre sabe. Então, depois de tudo isso, o que aprendemos? Sua alma não começou quando você nasceu. Ela é eterna, emanada da fonte. Antes de qualquer mundo, você já viveu incontáveis vidas, em corpos que esqueceu, em mundos que não lembra, mas sua essência nunca mudou. Você é aquela centelha primordial, divina, eterna, indestrutível. Você não é o corpo. Você não é a mente. Você não é este personagem temporário. Você é a consciência eterna, que existe desde o começo e existirá até o fim que não existe. E esta vida é só mais uma, numa jornada cósmica que começou no pleroma e um dia voltará para lá. Ou, talvez, você já esteja voltando. Talvez este seja o despertar, o momento em que você lembra e diz: eu sei quem sou, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Esta é a primeira vida da alma, que nunca terminou, porque você é eterno. Comenta aqui embaixo. Você sente que já viveu outras vidas? Você tem saudade de um lugar que nunca viu? Esta vida parece sua última. Ou ainda tem jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa lembrar quem é. Links para as fontes na descrição. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina, e onde você descobre que nunca foi apenas humano. Você é uma centelha divina, eterna, inquebrável, vivendo uma experiência temporária, chamada vida humana. Mas sua verdadeira vida começou no pleroma e nunca vai terminar. Até o próximo despertar.